Olá, colegas, professores, futuros professores. Eu sou a professora Paula Enke e pertenço à Rede Municipal de São Leopoldo. Eu sou bióloga, apaixonada pela floresta e pelas suas relações, pelas crianças e por suas provocações. Eu faço parte do grupo Escuta Poética e também do projeto Barulhar com escolas aqui de São Leopoldo. Nesse ano, começamos um novo projeto junto à Secretaria de Educação aqui de São Leopoldo, um projeto sonhado e concretizado a muitas mãos, o projeto Barulhar, a música da infância. Barulhar é um termo criado pela professora Dulcimarta Lemos Lino e que traduz o conceito da brincadeira com as sonoridades do corpo, do espaço, dos objetos e da natureza. A professora Dulcimarta, de forma muito generosa, conduz os nossos estudos, as pesquisas e os processos de formação e de criação do grupo. E ao redescobrir formas de brincar, fomos interagindo na música, imergindo nas histórias, brincadeiras, e fomos reatando aspectos da cultura africana e aspectos também da cultura indígena às nossas próprias vidas, à nossa própria identidade. Particularmente, me tocou profundamente as questões indígenas e sobre as condições do seu modo de vida, do seu processo longo e doloroso de resistência no decorrer do tempo. Resistência para simplesmente poder viver, falar, para ser ouvido, compreendido e ser respeitado. Para tudo isso, foi necessário que nós estudássemos e nos aprofundássemos desconstruindo alguns conceitos. As populações indígenas, elas foram subalternizadas pela colonização e os seus pertences mais essenciais, eles seguem sendo ameaçados. Seria como chegar em casa hoje e ver que rasgaram os nossos documentos, queimaram nossas fotos, trocaram os nossos móveis, venderam nosso carro, desapropriaram o nosso espaço. Partimos então de uma premissa. Como cultura, precisamos buscar formas de conhecê-la, de entendê-la e também de preservá-la. Qual é a sua cultura? Quem é você? O que a memória das suas células lhe contam? Que sangue é esse que percorre as suas veias e as suas artérias? Qual é a batida do seu coração? O processo de conhecimento, de descoberta da cultura dos povos originários nos proporciona novos saberes e também novas maneiras de ver aquilo que em outro momento nos deixava mais arredios e que nos parecia diferente. Então, fomos interiorizando alguns exercícios fundamentais, como, por exemplo, ao invés de nos referirmos ao indígena como índio, entendemos que indígena, né, se remete a um conceito muito mais original, né, de alguém que já estava aqui, que já era dono, que já pertencia a este lugar. E é assim que eles gostam de serem chamados. Índio, por sua vez, já é uma palavra construída sobre uma ideia errônea e que vem carregada de estereótipos. Esse é um primeiro passo para demonstrar que estamos reconhecendo a sua originalidade e nos desprendemos de visões que foram aprendidas em um sistema hegemônico. Como bióloga, eu fiquei muito impactada e também sensibilizada, pois existem coisas que a universidade ela falha em apresentar aos seus estudantes. E nós aprendemos a remediar, mas quando usamos remédios é porque nós já estamos doentes. Então, nós precisávamos, na verdade, aprender que existem povos que conhecem, que sabem como não adoecer o planeta. Infelizmente, isso a universidade não nos trouxe. Não se aprende na universidade que para os indígenas a terra é entendida como um ser que respira e que tem coração. O mundo é casa, é floresta abundante, é fértil. Nela está toda a sabedoria da qual eles precisam.
A Terra é uma só e é compreendida como um bem comum. Habitar esse mundo, essa casa, esse ser casa, é uma atitude de sustentabilidade. E isso se entrelaça no seu modo de vida. Para os humanos originários, existe então a sacralidade da natureza e da relação do humano com ela. Assim, a mata, as rochas, as águas, os animais, eles são compreendidos como seres que merecem respeito. Para entrar na mata, pedem licença. Solicitam às aranhas que compartilhem a sua habilidade da trama. Sentem a força das águas e convivem com elas, inclusive nomeando-as. Para eles, o vento é a própria respiração do ser terra. Como diz Ailton Krenak, grande líder e escritor indígena, e ele é um representante da tribo dos Botocudos, para o seu povo existe o mundo animal, o mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo humano. Todos eles se entrelaçam nesse ser terra. Um não está em detrimento de outro. Um não se sobrepõe em relação ao outro. Todos são considerados irmãos. Todos são importantes. E se há a caça, por exemplo, é porque esse irmão bicho se sacrificou servindo de alimento. Os povos indígenas, eles percebem quando é momento para seguir e para permitir a renovação da natureza no local onde eles estavam. Seus rituais e celebrações, eles envolvem e provocam a conexão entre o ser humano, o transcendente e o mundo biofísico. Esse mesmo autor explica que o povo Krená observa o movimento do céu e da terra. O céu em relação à terra. Eles conseguem perceber quando o povo está em desarmonia com os demais seres. E eles sentem a pressão ou peso da proximidade do céu com a terra. É como se o céu e a terra ficassem mais densos e mais próximos. Então, é nesse momento que eles realizam um ritual de canto e também de dança, para suspender o céu. É preciso dançar e cantar para suspender o céu e trazer mudanças relativas à saúde da terra e de todos os seres. Esse ritual é um ritual de passagem e se chama Taruandé, que desenvolve a comunhão com a teia da vida e recupera a todos eles a potência da vida. Diz ele, suspender o céu é ampliar os horizontes, não só dos humanos. Trata-se de uma memória, uma herança cultural, uma herança que passa pelo tempo, em que os nossos ancestrais estavam tão harmonizados com o ritmo da natureza que havia tempo para tudo. Para perceber a natureza, tempo para o trabalho, tempo para cantar, tempo para dançar e sonhar. O cotidiano era uma extensão desse sonho. E as relações, os contatos tecidos no mundo dos sonhos continuavam tendo sentido depois de acordar. Você lembra do sonho que teve essa noite? Qual é o seu sonho acordado? Você tem tempo para sonhar? Tem tempo para cantar, para celebrar o hoje? Estamos imbuídos, imersos em uma corrida contra nós mesmos. E para atingir um estilo de vida, o ser foi substituído pelo ter. Perdemos a essência e a intensidade verdadeiras do que é viver. Estamos no modo de sobrevivência. E em algum momento, nós perdemos essa conexão com o natural. Não reconhecemos mais os processos, os tempos, as plantas e a sua medicina. Nós estamos desconectados e também distanciados. O cacique Voe, do povo Xoclen, lá de Gramado, é enfático em dizer que não existe meio ambiente. Nada é meio, nada é pela metade. O que existe é a natureza como um todo,
e do qual nós fazemos parte. É isso que precisamos entender e aproveitar os ensinamentos para resgatar essa conexão, para que com essa conexão resgatada possamos rever aquilo que transcende, para revermos como olhamos e percebemos a natureza, esse ser terra. Como o rio que corre ligeiro, né, e se chama Paranhana, da região onde esse povo mora, que quer dizer mar que corre. Entender as palavras, entender o que é dito, o que é falado, entender os sons que vêm da natureza. Eu lembrei de um poema que está escrito no livro Pescaria de Curumim e Outros Contos. É do Tiago Haki. Diz assim: Pescaria de Curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho no rio. Caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme. De olhar dava tonteira. Dançou com os ventos, brincou com as folhas, fez castelos de sonhos. Nas flores de amapolas, Curumim foi pescar. Pegou o caniço, pegou minhoca. Queria peixe bem grande para saborear, acompanhado de farinha e paçoca. Percebam a singeleza do poema, as palavras que demonstram a rotina indígena poetizada nele. E por falar em poema e palavras, é importante lembrar que a cultura indígena sempre existiu na oralidade, sendo passada de geração para geração. Há pouco tempo, começaram a participar em novos espaços, começaram a participar da cultura escrita, né? Escrevendo, expressando, relatando, estão nas universidades, né? Têm maior formação, mas em outros tempos não havia registros da cultura indígena. E nós já temos mais registros agora também nas línguas originárias. E nós compreendemos as origens da nossa própria língua a partir dela. Existe também um aspecto que não pode ser traduzido, apenas sentido, que é essa sacralidade da palavra e dos seus significados. Para os Mbiá-Guaranis, por exemplo, Nhê significa tanto palavra quanto alma. Tudo o que está vivo tem Nhê. A oralidade não está reduzida apenas ao som, à voz. É muito mais do que a voz. É também gesto, é olhar, é expressão. A oralidade é para eles a extensão do corpo, é a representação de si mesmo e da relação com o divino. Daí os cantos durante o trabalho, os cantos e conversas entre a tribo para celebrar, para brincar, para transmitir conhecimentos e a essência da própria cultura. Cuidadosamente, a transmissão de valores da cultura, ela vai ocorrendo dos mais velhos para os mais novos, sem desmerecer o conhecimento e os processos de aprendizagem infantis. As crianças são livres para andar, para conhecer o seu território, e dentro de uma comunidade onde todos são responsáveis pelas crianças. As crianças participam das atividades junto aos mais velhos, geralmente seus pais. E nesse compartilhamento de afazeres, há também o compartilhamento das riquezas dos saberes, saberes que são ancestrais sobre o tempo, sobre as sementes, sobre o plantio, a colheita, a cestaria, a época de se colher, a pintura corporal, as suas referências e significados, a organização dos espaços, o cuidado de uns para com os outros. E em algumas comunidades, a diferenciação das atividades para as quais os meninos e as meninas podem
participar. E recentemente alguns grupos possuem escolas indígenas onde as crianças vivem a sua própria cultura, reforçando conhecimentos que estão diretamente ligados ao seu modo de viver. No dia a dia, os indígenas cantam o seu próprio cotidiano, cantam a sua experiência com o natural, cantam a sua espiritualidade. E uma vez que essas relações, elas se baseiam nesses vínculos materiais e espirituais com os demais, elas também se somam com as vivências com a natureza. Esse cantar é expressar, é ato rotineiro, mas também ritualístico. Cantar é uma das formas de evocar o belo. Assim cantam como um ato de beleza. Tocam um instrumento como um ato de beleza. Essas canções têm frases repetidas, como uma transe entre o físico e o espiritual. O estilo musical ele é característico pela voz e o ritmo cadenciado por batidas de pés. Sobre também o uso dos maracás, né, que são instrumentos que são bastante característicos. Maracás, maracas ou chocalhos indígenas. Flautas de pã, paus de chuva, rabecas, que são instrumentos de corda, como se fosse uma espécie de violino. Ocarinas, que são instrumentos de sopro, entre outros instrumentos confeccionados de forma artesanal com elementos da natureza e que foram selecionados de forma cuidadosa, respeitando a natureza e os períodos de lua. O cacique Voi do povo Choclen, que eu já citei ele antes, ele, em uma live que participamos, ele definiu muito bem a música, dizendo que a música é como fogo. É uma chama que chama a todos os sentidos. Todos os sons para si mesmo, para que todos nós que ouvirmos saibamos desfrutar. Algumas pessoas ocupam uma posição à frente do seu tempo. É o caso, por exemplo, da cantora e pesquisadora Marluri Miranda, que há muito tempo se dedica a manter vivas essas culturas originárias do Brasil. Vale a pena nós pesquisarmos sobre ela e entendermos esse processo de criação, de pesquisa, a que ela se dedicou a investigar, né, estabelecendo contato, registrando e também reproduzindo canções dos povos indígenas brasileiros. A beleza se manifesta nas culturas indígenas, nas cestarias, nas plumagens, além da música, além dos instrumentos também. E tudo, como eu disse, são coletados de forma artesanal e de forma respeitosa, e são usados sempre como adornos corporais, né, como formas de representação e também uma forma de singularizar cada cultura. A pintura dos corpos recebe diferentes nomes e também conforme a etnia, que para alguns povos indígenas da América, né, por exemplo, no Panamá, Kuziwawa, aqui para nós, Camé, Cairu, né, que são dos caingangues, e esses rituais de pintura corporal, eles são feitos para que eles possam se representar e também divide a sua vida social, pois eles têm um momento em que eles vão trocar de fase, né, ou vão fazer alguma celebração, como Kikioi ou Kiki. A pintura corporal é também um registro e a expressão da ancestralidade, e além do valor estético, elas são marcas, são códigos, que indicam a cosmologia da sociedade que elas representam. Podemos dizer que os grafismos indígenas, eles carregam a força e a mística do simbolismo étnico. É um meio de comunicação estético, autêntico, cultural e íntimo, capaz de demonstrar a resistência frente a um sistema, ao colonialismo, ao eurocentrismo. Da mesma forma
que o grafismo indígena enche os nossos olhos de beleza, os cocares nos enchem de encantamento e nos remetem ao nosso próprio transcendente. Quando desprezamos a importância destas representações, nós desprezamos todo um mundo simbólico, a ancestralidade de todo um povo e a sua própria significância no mundo. No entanto, quando cantamos, quando contamos um mito, quando brincamos com uma pedrinha, uma concha, com as folhas secas, quando acompanhamos a construção de um ninho ou a marcha das formigas, quando convivemos com o ambiente natural dentro da escola e fora dela, nós estamos oportunizando as crianças e para nós mesmos um reencontro com a ancestralidade. A ancestralidade que está presente em cada pessoa. Está impressa em nossa memória celular. Em alguma parte do nosso DNA também está escrito que nós somos indígenas. Em algum momento nós esbarramos nessa cultura. Nós somos um povo, como brasileiros, somos um povo formado nas misturas étnicas, o que nos traz certa singularidade em relação a outras nacionalidades. Falar sobre as questões étnicas e defendê-las, lutar por igualdade de direitos e possibilitar às crianças de qualquer faixa etária essa experiência de estar no mundo e de conhecer culturas, atrelando-as às próprias identidades e encontrar também uma maneira de se relacionar com a ética, com a escuta, com o olhar e com a sensibilidade, como importante, como algo importante, como verdadeiro, com um sentimento de pertencimento, fazer parte do coletivo. Para nós do Barulhar, olhar para os povos indígenas, para os povos originários, é buscar inspiração na sua cosmovisão. Nos permite mudar a trajetória, voltar por um novo caminho e restabelecer a conexão com o eu, com o outro, com o divino, com a natureza. Ainda que seja um caminho longo e com obstáculos, nós acreditamos que é esse o caminho que pode curar o mundo. A presença dos povos originários no Rio Grande do Sul, ela ocorre há aproximadamente 7.000 anos. Então, os povos indígenas atuais, eles são remanescentes e, de forma incessante, eles tentam continuar a ocupar, a habitar, a estar. São diferentes etnias, como o povo caingangue, como guaranis, charruas, o povo Guarani-Mibiá, no Rio Grande do Sul, também estão em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Mas o território tradicional guarani tem uma dimensão continental e se estende até a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. O povo guarani pertence ao tronco linguístico tupi. E o povo caingangue habita também os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e a região missioneira e argentina. No Rio Grande do Sul é onde encontramos maior concentração populacional, e os caingangues pertencem também a um tronco linguístico macro-G. Em São Leopoldo, felizmente, nós temos 2 grupos indígenas caingangues, que são os Nogan e os Porfigá. Em São Francisco de Paula, a gente tem representação dos Choclengues, né, que estão presentes e recentemente estavam em processo de retomada de suas terras. Em Riozinho nós temos Mibiá-Guaranis, em Canela mais caingangues, e ironicamente esses grupos eles ocupam uma área muito pequena do nosso território, né, que corresponde a cerca de 0,3%, e a sua sobrevivência, o que eles precisam para sobreviver, mudou muito conforme o tempo foi passando, né? Hoje nós temos pouquíssimas florestas, pouquíssimas águas limpas, poucos animais, poucas plantas para construir, inclusive, os seus instrumentos e para se medicar, para fazer os seus rituais. Os recursos necessários a qualquer cultura orgânica se tornou, então, escassa ao longo dos séculos.
E essa escassez, ela esgota aos poucos a possibilidade de ser, de estar, de habitar essa casa, o mundo, tanto dos antigos como dos mais jovens, e das crianças que não terão a experiência de estar junto ao ser terra em sua abundância original. A trajetória dos povos indígenas careceu de atenção e sempre competiu com outros interesses. A demarcação de suas terras entre idas e vindas, ela permaneceu irrelevante em relação a outros assuntos, como o agronegócio, os negócios madeireiros, né? E em nome de uma cultura exploratória, desenvolvimentista e insustentável, voltam a ameaçar com a perda do pouco que lhe restou. Então, voltamos esse ano a falar em redemarcar terras, em desapropriar, né, os proprietários originais. Parece ser fácil seguir com a exploração ambiental, né? Isso se torna muito mais fácil do que rever o que deu errado e tentar outros vieses. Ouvir, conhecer e entender como essas culturas interagiam e ainda interagem com o seu ambiente, quais as relações com o meio que eles têm. Isso parece ser mais difícil para nós que não vivemos a natureza como eles. Mas vale estudar a nossa legislação, a Constituição Federal e outras leis que reconhecem os indígenas, a sua cultura e a sua forma de viver. O artigo 231 da Constituição reconhece os indígenas, a sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e trata dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, bem como sobre todos os recursos que estivessem nesse território. E, além disso, a Constituição é clara sobre a responsabilidade do país pela proteção e o respeito a esse direito. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Existem outras leis que valem a pena serem lidas, como a Lei 11.645, de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura indígena e afro-brasileira. Nós precisamos tomar conhecimento da legislação e fazer acontecer, uma vez que essa cultura faz parte da nossa ancestralidade, faz parte da história das cidades, faz parte de cada criança, de cada aluno que vai chegar a nós. Em São Leopoldo, especificamente, nós temos uma resolução que vem de encontro às diretrizes nacionais, dispondo sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira, indígena e africana no Sistema Municipal de Ensino de São Leopoldo. Isso para que hajam garantias de valorização e também de respeito aos direitos legais. Só o conhecimento é capaz de combater o racismo e as desigualdades de direitos. Só o conhecimento é capaz de mudar, de corrigir posturas, atitudes discriminatórias. Não cabe mais às antigas concepções. Esta conversa, esta proposição de formação é uma mudança na forma de nós vermos e sentirmos. É por uma questão de resistência ou de reexistência. E para finalizar, eu vou ler um trecho da canção Peregrina, da Graça Graúna, uma cantora indígena, que diz assim: Eu, cantador, desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória. São fluxos de espírito, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. Eu tenho um colar
de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. Obrigada a todos pela atenção, e em especial, né, a professora Dulcimarta Lemos Lino, a Esther Cunha, que está aqui nos bastidores nos ajudando, e um abraço a todos, que nós possamos seguir nossa caminhada como eternos estudantes.